Bem-vindos, bem-vindas à Trecheira Utópica, hoje com a deusa druida, né? Eli Rigol. Eli, peço que tu se apresente para quem não te conhece, como tu te define, enfim, quem é tu nesse mundo. Nossa, eu perguntei pra ela o que que seria que ela me perguntaria. E ela disse que seriam perguntas fáceis. E ela começa com a pergunta mais difícil. Who you are, Atiê? Quem que você é? Quem é você nesse mundo, né? Como eu me defino tem sido na última década das coisas mais difíceis, né? Me definir. E aí eu me libertei quando eu não precisei mais me definir. É muito difícil se definir, né? Mas assim, eu vou contar a minha história, eu acho que a minha história conta muito mais, assim, né, de quem eu sou, porque eu já me defini muitos anos atrás como advogada, como gaúcha, retirante, que foi para São Paulo, né, enfim, desbravar a selva de pedra como advogada. Daí lá em São Paulo migrei, né, fui para Toronto. É, Sou uma curiosa, uma livre pesquisadora hoje, né, do feminino divino, da biografia humana, da Herstory, né, enfim, estudo de psicanálise, desenvolvimento humano. É, então, assim, já me taxei como especialista de uma única coisa, né, que era direito. E depois, quando eu saí do Brasil, que eu não queria mais ser advogada, tive que me reinventar na minha migração, que a gente vai entrar e vai contar, né, um pouco mais depois. Mas ali eu me dei conta que quando caem os crachás, a gente fica com a nossa essência, né? E essa essência foi toda a minha curiosidade que continuou borbulhando. Então, hoje eu trabalho com mulheres há 5 anos. Então, eu trabalho com mulheres em atendimentos, tenho um curso de parto, trabalho com a jornada da heroína. Hoje eu dou aula, né? Nunca imaginei que eu seria professora, mas a verdade é que esses dias eu estava pensando o que eu mais faço, como que eu me defino, né? Quando em uma entrevista, estava exatamente falando desses 3 minutos de speech, assim, né? Tipo, eu sou escritora, tenho 2 livros publicados, um foi indicado finalista Jabuti em Tá 2021. separado aqui, Ah, ó. uhum. Os 2 livros, Os Afeto dois Revolution, livros. Moscas no Labirinto. Vou pegar o E autógrafo aí, em abril. e eu não consigo me dizer assim, eu sou escritora, né? Ah, oi, sou escritora, né? Então, assim, eu acho que da onde eu vim me define, para onde eu fui me define de algum jeito, né? Mas não me... É difícil, gente. Eu sou difícil de definir. E a tua história, como te agrega nesse tanto que tu é hoje, a tua história toca muitas mulheres, muitas pessoas pelo mundo. Daí onde tu nasceu e como é que tu foi parar em Lisboa, né? Começamos Ai, básico, nossa, assim, essa coisa sim. bem simples. Hum. Bem simples também, né? Onde eu nasci em Alegrete, no Pampa Gaúcho, né? Coladinho na Argentina e no Uruguai ali. Para quem é do Rio Grande do Sul vai saber que Alegrete é uma cidade emblemática gaúcha, né? Um lugar que tem uma autoestima que é que nem a autoestima do homem branco, assim, a gente não sabe dizer de onde veio nem para onde vai, nem por que é tão alta, mas enfim, a verdade é que tem toda uma mística com relação ao Alegrete. Então, sempre foi bom ter vindo desse lugar muito tradicional e foi bom no sentido que eu fui para Porto Alegre com 17 anos. E em Porto Alegre todo mundo sabia, né? No cursinho lá, quando eu fui fazer cursinho vestibular, aquela milhares de pessoas do interior do Rio Grande do Sul, o fato de eu ser da Alegrete era uma coisa marcante, tinha toda uma mística por trás, meio Anitta Garibaldi, assim. Então eu sempre fui uma criança questionadora e participava de manifestações políticas desde pequena, né? Minha mãe é professora, grevista, sindicalista, então a gente ia para Porto Alegre muito em muitas manifestações, sempre. Então, desde criança, quem é nascido no Rio Grande do Sul, na década de 80, sabe bem que as famílias discutiam muita política. Então, assim, esses temas todos de política estavam sempre na mesa, né? Então, isso me define muito, me marcou muito o início da minha vida. Né? E eu já lia muito, sempre fui muito curiosa, então lia filósofos já quando era criança, adolescente. Então eu saí de Alegrete já um lugar que não tinha biblioteca, não tinha livraria, não tinha nada, eu já acessava muito essas informações através de revista, pedia para o meu pai comprar em Porto Alegre. Então, esse gosto pelos livros, que hoje, né, eu trabalho prescrevendo livros também, esse gosto pelos livros já foi uma coisa que me acompanha desde a origem. Então, eu fui morar em Porto Alegre, fiz direito, faço faculdade de direito, né? Então, assim, 6 anos fazendo faculdade de direito, fiz estágio, queria ser promotora pública, promotora de justiça, então fazia muito concurso,
Eu sei, se tu me perguntar aqui, eu sei a Constituição de cor e salteado. Eu ainda sei. Tu sabe, né, como é boa a minha memória. Eu ainda sei. O artigo do habeas corpus lá, vamos lá, da Constituição Federal, né? Então, assim, eu tenho OAB ainda, poderia continuar atuando como advogada. Fui para São Paulo com 26 anos, para passar uns dias em São Paulo, acabei arrumando um emprego lá e ficando lá, o que mudou a minha vida completamente, né? Essa história de São Paulo é muito boa, assim. Para quem tá no início da vida, aquelas histórias assim, como assim, né? Tinha minha vida em Porto Alegre, estudava para concurso público, tinha namorado, tinha minha vida em Porto Alegre aí. E aí fui para São Paulo visitar uma amiga, passar 10 dias. E aí um amigo que eu tinha feito um trabalho falou, estão fazendo entrevistas aqui na Thompson, uma agência de publicidade global, o ano era 2007. Eu não tinha a menor ideia do que era uma agência global. Quem mora no Rio Grande do Sul sabe que no Rio Grande do Sul a gente não trabalha na Coca-Cola, a gente não pensa em trabalhar, o nosso sonho não é trabalhar, ser estagiário da Unilever, que nem era o sonho da galera em São Paulo na década de 90, né? A gente não tem essa percepção, então eu não sabia o que eram essas grandes... Enfim, trabalhar com isso nunca teve na minha cabeça. E aí, quando eu vi essa é uma agência global de propaganda, uma das maiores do Brasil, e eu fui fazer entrevista dando risada, assim, tipo, imagina, eu vou me divertir, porque eu sempre, né, fazia estágio público, então meu mundo era o direito, meu mundo era o Porto Alegre, era o pôr do sol do Guaíba. Até os 25 anos, o que eu fazia, onde tu me encontrava era no Beira-Rio e na beira do Guaíba, vendo o pôr do sol. Esses lugares eram meus lugares marcados. Eu vivia na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Então, assim, Cidade Baixa, né? Ver o pôr do sol no Guaíba e Beira-Rio, quartas e sábados, sempre no Beira-Rio, domingos e tal. Então, assim, esse era o meu mundo, né? E então, com 26 anos, eu estou em São Paulo, no meio de uma agência de publicidade, o cara me entrevistando para ser advogada de uma multinacional, né? E eu lá, guevarista, toda esquerda, toda falando, cara, e Che Guevara deve estar na tumba agora, se revirando. E aí eu, enfim, fiz a entrevista super solta. E aí eu sempre conto essa parte da entrevista, porque foi esse momento que mudou a minha vida, né? Foi o momento que eu vi que ele estava me comprando o meu blá. E aí eu comecei a ficar com medo, porque eu falei, cara, esse cara tá caindo no meu blá. Eu tô toda aqui seduzindo todo, né, o energético da coisa. Tô fazendo ele acreditar que eu sou... Mas eu não quero esse emprego, eu não quero mudar para São Paulo, o que eu vou fazer depois? E isso no paralelo aqui, né? Então, tipo, eu tenho que reverter essa situação. E na mesma hora ele falou, e o teu inglês? No final da entrevista, assim, tipo assim, para me contratar, ponto, para fechar, né? Porque isso aqui é uma multinacional de propaganda, a gente trabalha muito com as agências fora e tal. E o teu inglês? Eu falei, o meu inglês é aí. O meu inglês, ele é inexistente. Sabe uma coisa que não existe? É o meu inglês. Aí ele, não, ninguém tem inglês inexistente. Eu digo, pois é. Eu tenho. Olha só que coisa interessante, eu tenho uma coisa bem única, bem minha, que é o meu inglês inexistente. Sabe por quê? Porque eu sou que nem eu tinha, assim, uma paixão pelo Ariano Suassuna. Digo, eu sou o Ariano Suassuna, assim, eu me nego a aprender essa língua, tipo, não... um dia que eu for falar na ONU, eu vou ser traduzida, não quero saber de inglês. Aí ele, a língua do império e tal, tirando sarro. E aí ele riu e falou, não, mas tu vai aprender, né? Eu falei, tu vê, eu tenho 26 anos, 26, né? Eu era um bebê. Eu tinha 26 anos e não aprendi, né? Não aprendi mesmo forçado, não acho que eu vou aprender. Não, mas a gente vai dar um jeito. Então ele foi além da história, então não funcionou. Aí ele falou, não, vou te contratar e tal. Ele acabou me contratando. Sexta-feira, dia 9 de março de 2007. Eu fiquei assim, saí dali, me falei pro meu amigo, fui contratada. Ele falou, não, mentira. Porque na hora eu falei, eu vou ficar aqui, porque na hora eu pensei, né, eu que venho vindo de uma família pobre, né, uma família um de meus pais, assim, assalariados, e a minha mãe professora estadual e tal, e eu em Porto Alegre, fazendo estágio, juntando cada mísero real para sustentar ali minha feira do final de semana. Até eu fazer um concurso público, eu não teria dinheiro para comprar nada, né? Naquela época, gente, o que se comprava, né? Não se comprava iPhone, não existia iPhone para os millennials, né, entenderem do que eu tô falando. Não existia iPhone. Na época que se comprava, o que eu queria comprar, o que eu queria de grande aquisição, não era um carro, era simplesmente ter um computador, um laptop, que era uma coisa hiper cara e hiper rara, né? Eu tinha um computador lá em casa que a gente teve no ano 2000, na época que o Lívio deu promoção para as professoras para poder comprar um computador, senão a gente não teria. Então, assim, isso era 97, né? Isso era 2007, então a gente tinha já computador em casa, mas o laptop eu não tinha. E uma máquina fotográfica, que eu queria muito comprar e não ia ter dinheiro. Daí eu pensei, cara, eu vou trabalhar aqui, calculei, os 3 meses eu peço demissão e volto para Porto Alegre, né? Porque não faz sentido nenhum o ser humano escolher viver em São Paulo, né? Vou fazer um dinheiro que eu nunca imaginei que em Porto Alegre eu jamais faria. Vou morar com a minha amiga, que eu fui visitar,
Resolvi minha história. Minha amiga morava na Paulista, morava sozinha, tava recém se mudando. Falei, tá, fechou minha vida. E esse meu amigo não acreditou. Ele falou, não, tu não foi contratada. Tipo assim, não assim, eu te trouxe brincando, eu te trouxe, né? Eu falei, não, sim, eu fui contratada. E aí, enfim, eu tive que anunciar para todo mundo em Porto Alegre que eu tinha mudado a minha vida, as pessoas colapsaram, assim. Mas colapsaram, todo mundo, como assim? Tu, uma druida que exatamente ia pra beira, né, ver o pôr do sol, e redenção, e chimarrão na redenção, uma vida super low profile. São Paulo, capital, o que tá acontecendo e tal. E aí foi isso que aconteceu. Tem várias histórias de São Paulo para te falar, mas para resumindo, pra gente chegar em Lisboa. Fiquei em São Paulo trabalhando todo esse tempo, até teve um recuo em Porto Alegre e tal. E aí foi em São Paulo que eu conheci o Lins, o meu marido, que é redator criativo de agência Era de pra ser publicidade. 3 meses, foi em quanto tempo em São Paulo? Em São Paulo acabou ficando. 3 meses, não, era para ser 10 dias, na verdade. Eu tinha uma malinha de mão, né? Eu nem voltei para Porto Alegre para pegar minhas coisas, as minhas roupas, para ter uma ideia. Do medo que eu tinha de ficar, eu não tinha carteira de trabalho. Eu fui no outro dia, pela primeira vez na vida, peguei metrô sozinha, fui na Sé sozinha, fazia minha carteira de trabalho, entendeu? Porque no Rio Grande do Sul não tinha jeito de conseguir tirar, era uma fila imensa, greve, não sei o quê e tal. Em São Paulo, cara, se tu quer trabalhar, em São Paulo é Paulo Maluf, né? Vai lá e tu consegue carteira de trabalho assim. Então, assim, acabou ficando por 5 anos em São Paulo. Quase 5, sei lá. Foi até 2010, 7, 8, 9, uns 3, 4. E aí eu fui em 2010, meio de 2010, eu e o Lins, que já morávamos juntos. Ele é criativo, embora ele fez faculdade de Direito na USP, o Lins, mas terminou o curso, fez a OAB, botou na gaveta a OAB, entregou o diploma pro pai e falou, quer saber, vou fazer propaganda, que é o que eu amo escrever, e o jeito que eles escrevem no direito é muito chato. E aí foi fazer um curso de propaganda, e ele foi também para propaganda. E aí foi lá, então assim, ele um ex-advogado e eu uma advogada, eu era a única advogada da agência, a gente se encontrou por causa de um grampeador na agência. É uma história, né, pra casamento, assim. Aí, enfim, a gente se encontrou, namorou, né? E aí ele foi contratado em Toronto. E aí a gente foi, eu costumo dizer que essa migração foi uma migração no tapete do Aladim, assim, porque ele foi levado, né? Ele foi levado com um super salário, com tudo pago, foi tudo, assim, os advogados nos ligavam e diziam, vê tal documento, a gente fazia, tá, e mandava, não sei o quê. E nessas alturas eu já era advogada do grupo Unip, que é o grupo objetivo de ensino, o grupo Unip da universidade, e Mix Rádio e TV, que é tudo do mesmo grupo. Então eu era advogada, diretora jurídica desse departamento. Então eu trabalhava já no 20º andar da Vergueiro, lá na Paulista, eu já estava assim, com status de ter o meu horário no meu trabalho, já fazia um puta salário maravilhoso para quem, né, não tinha filhos em São Paulo, ia a pé e voltava a pé, já tinha todo o meu esquema assim na minha vida. E mesmo assim, quando ele surgiu com isso, eu falei, cara, na hora, let's jump. Não falei inglês, porque eu não falava inglês. Lembra que eu não falava inglês? Mas eu falei, tá, vamos lá viver nesses bunda branca. A vida te forçando a aprender inglês na marra. Cara, a vida me forçou. E olha que coisa linda, né? Porque no fundo hoje, né, eu faço podcasts em inglês. Até marquei com uma suíça agora, de fazer um podcast na Suíça alemã, que eu jamais falaria com uma pessoa da Suíça alemã, que fala alemão, né, suíço, em inglês, né? Então, assim, o inglês de fato abriu muito para mim, assim, ter vivido lá, né? Não aprendido o inglês de escola, assim, né? Foi o inglês da vida, assim, né? Que logo já entrei, já comecei a ler livros e tudo. E aí mudei para Toronto. Aí mudei para Toronto e larguei o crachá, larguei né? Tudo que eu conhecia daquela vida, ela morre e renasce, né? Num outro continente, assim. E eu costumo dizer sempre que o choque de São Paulo, gaúcha, para chegar em São Paulo e viver a vida em São Paulo, foi muito maior do que ter saído de São Paulo e ido para Toronto, porque eu já tinha feito terapia, muita terapia, né, nesse rolê. Então, assim, quando eu fui para Toronto, eu já não fui projetando na cidade, no país, a experiência que era minha interna, entende? Eu já tinha entendido que a jornada é interior, ela não é exterior, que ela não é só no lugar, não importa o lugar que tu tá, ela tem muito a ver com o teu modo de vida, as coisas que tu escolhe, né, como tu escolhe olhar. Então, eu já estava nesse lugar. Então, foi um momento maravilhoso, foi uma cereja para o meu processo biográfico ali e de aprofundar em mim mesma, e eu já estava nesse processo do feminismo, que para mim feminismo é isso, eu chegar e dizer assim, olha, o Lins, né, foi com o trabalho dele,
E aí, tudo que eu ouvia frase na vida inteira, nunca na vida dependa de um homem, nunca na vida dependa de um homem, nunca... E aí, tava lá eu, né? Eu que tinha um salário ótimo, que tinha uma profissão, que tinha... né? Como assim? Eu ia depender de um homem, né? E naquele lugar, eu fui profundo dentro de mim e falei assim, é a minha hora. É a hora e a vez de Eliana Rigol parar de trabalhar fora. E tu vai ler o que tu quiser. E tu imagina... Pela primeira vez na história desse país, eu tinha dinheiro, eu tinha como comprar livro que eu quisesse, sentar num café e ficar, entendeu? Descobrir a cidade no meu tempo, e foi o que eu fiz. Né, eu Fez lia. igual o Campbell. Tirou um tempo Eu falei, eu sempre sabático falo isso. pra... Exatamente, eu sempre falo isso, né? Eu conto isso para vocês nas aulas, né? O Campbell, eu já tinha feito curso de roteiro em São Paulo, né? Tu vê, eu era advogada, mas eu já estava sempre fora, assim. Já conhecia a Jornada do Herói do Campbell, eu já tinha lido os livros do Campbell, e aí quando fui pro Canadá, eu falei, cara, eu vou fazer como um homem branco fez, não só o Campbell, porque o Campbell se inspirou no Thoreau, né? O Thoreau no Mark Twain. Então, assim, todos esses homens brancos que, estão num momento de crise, eu não sei o que fazer, deixa eu ficar lendo. Eu vou ler tudo que eu quero. E o Campbell fez isso, né? No meio da maior crise econômica lá. Ele se fechou, enfim, ninguém tinha dinheiro, né? E aí ele falou, bom, então eu vou ficar lendo. E ficou lendo tudo que ele quis. E eu falei, eu vou fazer isso. E foi isso que eu fiz em Toronto. Eu me dediquei muito a isso. E me dediquei a aprender inglês no meu ritmo, conhecer a cidade no meu ritmo. E, né, e eu sou muito isso eu ia para fora, explorava a cidade, os cafés, os lugares, né? Até comecei a trabalhar com fotografia lá, mas eu já fotografava, então eu trouxe fotografias do Brasil. Eu comecei a vender as minhas fotos nos cafés lá. Então, começou todo um processo de reinvenção lá. Aí vou pular, tá? Pra ser mais rápido. Vou fazer um botar 2.0. Pra ir, e aí, no fim, fiquei grávida 2 anos depois, fiquei grávida da minha filha, minha primeira filha, a Luna, e a gravidez dela foi um processo de transformação mais profundo ainda, né? Porque eu entrei no mundo do parto, do direito das mulheres parirem, né, ao seu modo e com prazer e maternarem de uma forma feminista, criativa e não de uma forma que a mulher tá sempre olhando pra fora para perguntar o que eu faço com essa criança, o que eu faço comigo, né? Então, para mim, foi uma resistência também, as pessoas dizendo, nossa, mal estava grávida, mas eu vou estar na creche, e eu dizia, não tem creche aqui, vai ser eu. Então, assim, saber que a maternidade não era um processo de criar uma criança, e sim de me rematernar, né? Eu olhar para mim, e seria para mim, então... isso eu escorpianamente, eu sou escorpiana, né? Eu tenho isso muito forte, assim, tenho uma capacidade de fênix muito forte. Puerpério da Luna na neve, passei por todas as... Testei cada célula minha sobre depressão, neve, né? Tudo na vida, assim, gente. Isso sem, assim, sem empregado, sem babá, sem terceirizar, sem escolinha, sem berçário, sem mãe, sem pai, sem vó, sem vô, nada, né? Uma Eu. pandemia, só que, né, em Uma contextos pandemia menores. pessoal. Eu digo, é uma pandemia pessoal, né? Tipo, só eu tava vivendo a pandemia, o que é bem pior. E o meu marido trabalhava, né, nas pontas e tal, e foi um ótimo pai dentro das circunstâncias lá, mas não era suficiente para o meu mergulho, né, interno. A gente tirou um ano sabático quando ele saiu do trabalho lá. A gente falou que eu falei para ele, chega, vamos. São várias histórias que eu posso aprofundar depois, tá? Mas assim, tiramos um ano sabático que mudou a nossa vida também. E eu falei para ele, bom, início eu já tinha um blog. Só voltando, quando eu fiquei desempregada em São Paulo uns meses entre a Thompson e a Mix lá, quando eu fui para, eu fiz um blog em 2008. Então esse blog foi um blog que eu fiz assim para botar as fotos e textos que eram as minhas fotos e os textos que me vinham, que é muito que é o meu Instagram hoje. Continua sendo. Então, meio que eu fiz uma sequência no Instagram blog, porque eu não consigo programar a postagem, eu não consigo nada. É sempre assim, do tipo, às vezes uma foto me gera um texto, às vezes um texto me gera uma foto. Então, eu tenho esse flow de escrita, que eu escrevo de um jeito muito rápido. E no sabático, que eu tava sem o computador, eu tava só com o celular, um iPhone 4, da época, em 2014, a aluna tinha 18 meses, e a gente foi pra Europa, ficou 3 meses com ela na Europa. Ficou sem casa, vendeu tudo em Toronto, da primeira vida, os primeiros 4 anos de Toronto, vendeu tudo, tarará, e se jogou na estrada. Pensou, vou voltar depois com o PR, que era o Permanent Resident Card lá, enfim, whatever, vamos... E aí, enfim, mas eu escrevia na estrada, né, da vida. O Moscas no Labirinto, o primeiro livro, tem várias crônicas que eu escrevi nessa época. E eu escrevia no telefone, eu escrevia... Não tinha Instagram escritas ainda, mas eu já escrevia para mim, assim, então eu já comecei a entender esse flow todo, assim, que da escrita eu não poderia abrir mão, que eu poderia parar tudo, mas menos escrever, né? E assim foi, enfim, a Luna cresceu, a gente foi pro Brasil, ficou um pouco, foi pro Canadá de novo, tarará. E quando eu engravidei do Apollo, em 2017, né,
o Lins continuava, né? O Lins sempre continuou nisso, o Lins tem prêmio em Cannes, o Lins é premiado, tem tudo. Então o Lins continuava no emprego dele sempre, vários empregos, né? Em agências, mas sempre agências globais, sempre ótimos empregos, positions, blá blá blá. E eu trabalhava como fotógrafa, mas não fazia um dinheiro grosso, né? Quando eu engravidei do Apollo, eu falei pra ele, olha, a nossa vida não vai. Tipo, o gostinho do sabático nunca saiu da minha boca, né? Da gente poder ficar junto na aventura humana. Eu sempre amei a Europa e falei, não, a gente vamos pra Europa. Ele também, né? E aí tinha a história da cidadania canadense. E aí a gente fez os cálculos e tal. Tem várias histórias aí, né? Deu ser oráculo, assim. Eu tenho uma previsão oracular, assim. Eu já sei quando vai acontecer, quando uma lei vai mudar, quando o presidente... Então, ele ficava desesperado. Tipo, cara, pelos cálculos aqui, a gente só vai conseguir a cidadania canadense em 2020. Ferrou, isso era 2015. E eu falava, não, calma. 2015 eu dizia pra ele, o Trudeau vai ser eleito, vai entrar e vai mudar a lei. Porque essa lei foi o Harper que mudou, que foi o último Prime Minister lá, que era mais direitista, assim. O Trudeau vai mudar a lei e a gente vai conseguir escapar em 2018. E o Lindsay dizia, não, você quer dizer? Eu falava, calma, velho, essa lei vai encaminhar. Não. Daí quando o Trudeau entrou, e aí quando foi encaminhada a lei, ele me olhava, ele não acreditava, né? Aí a lei voltou. Aí ele não foi aprovado. Ele falou, cara, não foi aprovada a lei, tu disse que ia ser. Eu falei, não foi aprovada porque aqueles babaca dos ministros, dos deputados lá colocaram a lei do terrorismo junto. E aí misturou as bolas. Eles vão fazer assim, eles vão voltar, eles vão separar a lei do terrorismo dessa que é geral, e vai ser aprovada. Calma! Aí foi aprovada. Ele olhava e dizia, como é que tu... E ali eu dizia pra ele, né, tia, calma, a gente vai conseguir sair em 2018. E aí chega 2017, aplicar, né, no final de 2017. Aí chegou 2017 e eu tava grávida do Apollo. Aí eu falei, bom, a gente vai esse ano que a gente vai tomar todas as decisões. A hora que a gente aplicar pra cidadania, a gente tá livre. Porque daí tá livre da contagem do tempo. É uma coisa muito louca, assim, né, que eles contam dias, assim. E aí foi o que aconteceu. Aí a gente tomou uma grande decisão, que era dar esse big jump de vir para Lisboa, porque a gente queria vir para Europa. Enfim, tem várias questões aqui que não vou entrar agora, mas viemos para Lisboa em 2018, com a Apollo 6 meses e Luna 5 anos e meio. E recomeçamos a vida aqui, e eu passei a fazer um dinheiro, né, fazer o sustento da família básico de entrada, de um jeito muito criativo, porque daí eu comecei a viver da minha reinvenção, assim. Eu fazia jornada heroína, eu fazia fotos, as fotos que eu já fazia lá em Toronto, eu passei a fazer fotos aqui em Lisboa, então, mas assim, né, numa quantidade maior e cobrar muito bem pelas fotos, cobrar muito bem pela jornada. Enfim, comecei a fazer dinheiro, vender meu livro na praça, comecei a rodar, né? E na internet eu fazia o Instagram, eu tinha uma Maternity Livre, que era o Instagram, que foi assim que a gente se conheceu, eu e você. E no Instagram, né, os meus textos iam gerando todo aquele furor nas mulheres ali e tudo mais. Eu ia trazendo tudo isso que eu sou para esses textos. E aí, o Affect Revolution eu lancei em 2020, veio a pandemia. Eu fiz o Heroínas do Apocalipse, que foi um encontro entre mulheres que foi bastante revolucionário. Foi o primeiro encontro, né, de mulheres brasileiras, assim, juntas, assim, de 100, assim, era de 100, né, para falar do Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro que eu acesso há mais de 20 anos, mas que eu sabia o quanto eu não acessava, de fato, enquanto eu não vivia minha jornada, né? E esse livro eu queria trazer para as mulheres traduzido desse lugar, né? E fui trazendo mais outros livros e tal, desses encontros, já fazia jornada, e curso de parto, de hipnobirthing, e assim seguiu a vida. Estamos aqui. Básico, né? Bem básico. Rapidinho, assim, né? Tipo assim, conte sua história. Então, eu me formei, fui trabalhar, não sei aonde, né? Seria essa a minha história, né? Me diz uma coisa, os teus valores e as tuas prioridades quais são elas hoje e se eles mudaram com o tempo ou se não, se eles ainda permanecem aqueles valores da Eli criança, Eli adolescente? Permanecem, assim. Eu tenho alguns valores bem firmes, assim, dentro do meu coração, que é viver, né? É assim como eu vivo meus dias, eu vivo a minha vida. Então, eu sempre tive essa percepção. Mesmo quando eu era criança, eu tava lá e eu contava os dias, assim, para sair do interior. E eu já sabia que a minha vida ia ser para fora, assim. Eu já tinha essa percepção, né, de que a gente constrói a nossa vida. Eu já tinha esse senso de... Não, era uma responsabilidade biográfica, assim, do tipo, eu não posso cair, eu não posso ficar à mercê do que os outros dizem que é para eu fazer, eu preciso construir a minha vida, então tinha muito isso. Eu não quero viver com pressa, eu já sabia disso. Eu quero estar presente na minha vida, e isso é uma coisa que eu sempre tive. Então, assim, em todas essas passagens, esses movimentos, eu sempre tive presente na minha vida, de todas as formas. Eu não estava dopada, não, né?
o Campbell fala, né, que a pior coisa que pode acontecer com a gente é a inadvertência, né? A gente tá inadvertido, a gente tá assim, né, não sabe o que tá acontecendo. Então eu sempre tava, então assim, priorizar os meus dias da minha vida, e depois que, obviamente, né, eu tenho filhos, né? Então mais ainda, eu quero estar presente na minha vida, e não é só por isso que eu digo que eu mantenho, eu não faço, eu não tenho pressa na minha rotina e olho para as coisas e para as pessoas e tenho essa coisa do afeto e do olhar para comer bem, para fazer minha própria comida, para ter o tempo com os amigos, para ter uma casa sem televisão, para ter uma casa cheia de livros e música, para só ter gente na minha volta que seja pessoas que agregam energeticamente e, entendeu? Todas essas coisas, elas sempre houveram em todas as fases, assim, né? Então agora eu faço isso, as pessoas falam, ai, que bom que tu falou isso, eu lembrei que eu vou fazer isso pelo meu filho, pelo meu filho. Eu falo, a gente não faz pelas crianças, a gente faz por nós, né? Também, né? A Pela gente se nossa alma, né? automaterna. Então, assim, e isso hoje com as crianças, obviamente, que tem um impacto, né, muito maior de sensação de que tá isso, a vida humana é isso que vai ficar. Não é nada diferente disso, né? Eu sei que tu estuda muito o history, né? As histórias delas. E. Her story. History. Uhum, Há muitos anos. uhum, Como começar a estudar isso, que é um olhar diferente para nossa história até como humanidade, né? uhum. O que acontece? Eu sempre fui, Liane, muito apaixonada por história. Sempre. E da história das estrelas, as histórias das mitologias e das lendas, e a história, né? Quando eu tava na jornada do herói, ainda muito focada, né, no mundo masculino e masculinizante, que é quando a gente é pequena e a gente entende, assim, tudo que a gente aprende na escola é a história dos homens. É a history, né? Que a gente fala, né? Né? His é dele e her é dela, né? Então é a history, é a história dele. A gente é a história dos homens. Então, assim, a gente vai chegando, né? Ah, então tá. Então a gente passou pela era medieval, caça às bruxas e não sei o quê. Quem eram as bruxas? Ah, eram as bruxas. E eu pensava, nossa, mas tem mulher aí, cara. Mas não é possível. Mas não é possível que cara, que não tem mulher citada nesses livros. Eu ficava indignada, indignada. Então, assim, eu gostava de estudar a Revolução Farroupilha, porque pelo menos tinha a Anitta Garibaldi ali, que te trazia um feminino Até eu forte. tenho um amigo de história que ele falou uma coisa que eu não sabia, que quem assinou a independência do Brasil foi uma mulher, mas a gente sempre lembra do Dom Pedro, não É, da Dona Leopoldina lá. Eu acho que foi a Dona Leopoldina I, né? então, tipo, e a gente é apagada sempre da história, né? Ia crescendo, né? Amadurecendo ali, vendo filmes, né? Eu sou de uma geração que a gente ia na locadora, pegava VHS e assistia, assim, Laranja Mecânica, uns filmes super cabeça, assim, não era, né? Uma geração pipoca, Netflix, né? Onde tudo tá sendo pré-selecionado ou feito para ser uma coisa completamente abacaxi, tudo, assim, blockbuster, né? Então, essa capacidade de refletir sobre isso, né? Que na arte, então na história da arte, do cinema, as mulheres são sempre apagadas, apagadas, apagadas. Então eu já tinha muito essa percepção. Então tá, eu estudava lá, vamos lá, Diderot, Descartes, penso, logo existo. Ah, então tá. Aí eu fui entendendo isso, né? Ah, houve que para lá. Aí eu comecei, meio que através até da psicanálise, assim, de uma. Eu não fui direto pro feminino. Do tipo, tem alguma coisa errada porque vocês não estão abrangindo o feminino como entidade, né? A gente tem o feminino e o masculino, tudo na vida é gênero, né? A gente tem essa. Eu pensava assim, não, tem alguma coisa errada com isso. Há uma quebra que é a natureza. E depois que eu coloquei o nome da natureza com N maiúsculo do feminino, entende? Hoje que eu faço essa leitura e posso te trazer essa leitura, né? E te explicar melhor sobre essa percepção. Mas assim, na época eu pensava, cara, é isso, é o mal-estar civilizatório. Então daí eu estudava, né, sobre o mal-estar civilizatório, essa coisa do Freud, que o Freud falava, aí o Jung, aí o Alan, vários livros lá, a humanidade então, o que que acontece? A gente entrou num grau de racionalização, num grau de separação cabeça-corpo, onde tudo que se referia ao corpo era negligenciado, né? Então, assim, todos os nossos humus, todos os nossos cheiros, tudo que lembrava o selvagem, o não domesticado, era negligenciado. Como as mulheres é o que havia, sempre houve de mais selvagem, como foram as mulheres que começaram todas as revoluções, porque são as mulheres que lidam com a infantilidade dos homens de dizer vão brigar.
É a mulher que diz, não, peraí, vai faltar comida. Não, peraí, meu filho vai morrer de fome. Não, peraí, a gente vai ficar sem alimento. Não, mas se a gente começar a se matar, vai dar merda. A nossa cultura vai acabar, a nossa comunidade vai acabar, as crianças não vão nascer como. É a mulher que para e diz, parem, né? Vamos parar com isso, vamos... Então, as mulheres protegem a cultura, as comunidades e tal. Então, isso, como não havia referente histórico sobre a vida dessas mulheres, né? Porque a história das mulheres não foram contadas e não são contadas. As mulheres sequer sabem que tem história em todos os âmbitos. Mas eu estudava muito essa coisa racional. Então, eu tenho frases de cor e salteado do Rousseau, do Voltaire. Eu posso te dizer aqui, uma frase do Rousseau que me acompanhou a vida inteira, que era sobre a propriedade civil. Esses dias eu falei para um amigo meu, ele ficou, me escreve isso. Eu falo, cara, eu nem sei se é verdade, porque isso tem, como se eu tivesse um mal de Alzheimer, sabe? E estivesse acessando uma memória tão antiga, mas é a formação, né, disso, né? O Rousseau fala isso, ele fala... o primeiro que, havendo cercado um pedaço de terra, teve a veleidade de afirmar isto é meu, este foi o verdadeiro criador da sociedade civil. Precatai-vos das palavras deste embusteiro, pois estarás perdidos se esquecerdes que os frutos pertencem a todos e a terra não é de ninguém. Gente, como é que tu lembra de cada palavra? Eu lembro de cada palavra. Do Voltaire, né? Porque eu sempre essa pessoa, né? Os maus políticos fazem morrer de fome, aqueles que, alimentando a terra, fazem viver os demais. Toda essa coisa daí pela terra, pela reforma agrária, né? Pela reforma agrária, não só pela reforma agrária, assim, uma coisa estereotipada, mas quem vivia na terra, quem plantava a terra, quem morava na terra, como que todos esses pensamentos, eles não me viam nessa época, entendeu? Então eu entendia assim, né? Eu acho que é o Nietzsche ou o próprio, não sei, o Descartes, tem algum deles que fala isso, né? Então o homem vivia no paraíso, né? Que era o paraíso como se fosse da inconsciência, da sua ingenuidade, da sua selvageria, e aí veio o processo civilizatório e houve uma guerra, é como se fosse uma guerra civil dentro do homem, né? Essa palavra só já me dá uma irritação. Só falar homem, fico que nem minha filha de 10 anos. Mamãe, não é homem, é humanidade. Eu falo, sim, é humanidade. Mas, né, ele fala, toda vez que o homem vai se referir à humanidade, ele fala o homem, né? Então, assim, dentro do ser humano, dentro da pessoa, há uma guerra civil entre o meu lado selvagem e o meu lado domesticado. A questão é que os homens, né, agora os homens do gênero masculino, eles têm a liberdade de expressarem todos os demônios e os monstros dele nas guerras, na bebida, no bater nos outros, no dominar. Então, o desejo do poder, na verdade, né, é que chega nesse lugar, que faz com que o homem sempre precise... E como o mundo é patriarcal desde que se conhece o mundo, e os deuses são deuses patriarcais também, então todas as mitologias são as mitologias ligadas ao deus, né? Então, assim, a gente esquece daí, a gente matou. Então, assim... Eu fui me dar conta disso muito tempo depois e comecei a juntar esses, como se fossem quase depoimentos de vidas de mulheres. Então, deixa eu olhar para a vida da Virginia Woolf. Ah, tá, a Virginia Woolf teve lá, entendi. Mas, assim, aquele meio-irmão dela que violentou ela, que estuprou ela, fudeu com a vida dela. Porque, assim, aquele cara, né, ela... Sabe, a Virginia Woolf teve, né, sofreu violência sexual por muito tempo e ela começou a fazer psicanálise, e a psicanálise freudiana na época, a mais tenra, colocava a culpa nela, porque ela que, enfim, a mulher, né, se mata, toda aquela história, daí como você tá? Mas ela só conseguiu escrever e se publicar porque ela tinha uma herança. Elizabeth Bishop, que era uma outra poeta, também teve herança, tal. E no momento que elas viveram, a mulher tinha acesso à herança, coisa que não aconteceu em outros momentos. As mulheres sequer tinham acesso à herança. E assim, né, vai tal, assim, mas quando eu conheci a Silvia Federici, que foi a Silvia Federici que trouxe para mim a noção da linearidade de tudo isso, que eu fui pegando daqui e dali, juntando no quebra-cabeça e dizendo, mata, pera lá, deixa eu entender, a vida da Anita Garibaldi, a gente entendia as injustiças e juntava no quebra-cabeça que não fechava. E aí, a Silvia Federici, ela traz, né, essa linha, não só a Silvia Federici, mas várias outras também, né, norte-americanas, outros livros em inglês eu posso depois te trazer aqui. Mas, assim, essa noção de que as mulheres estavam, sim, obviamente, em todas as etapas da vida, né, da sociedade e da humanidade, e elas foram participantes, elas tiveram atividade... Assim, tem uma tese de astronomia que ela continua sendo a mais utilizada e a mais importante hoje. Eu esqueci o nome dela agora. Mas é de uma mulher que foi da Inglaterra para os Estados Unidos para estudar a ciência, e quando ela chegou lá, ela ficou anos e anos estudando com um grupo de mulheres, também de Harvard, e quando ela trouxe a tese,
o cabeção da astronomia da época olhou pra ele e falou assim, não, tá tudo errado. Não gostei. E ela ficou deprimida num quarto de hotel por quase 2 anos. Até que a Associação de Astronomia, whatever, disse que sim, aquela tese era fabulosa e era tudo certo e era isso aí. Mas assim, tu entende como que o patriarcado faz? Eles acabam com a vida da mulher. Então, assim, e para nós, estudantes e nascedoras femininas, né, na vida, vamos nascendo, não temos mais esses modelos. Então, a gente vai ter um modelo aqui e ali, Malala, não sei quem, Michelle Obama, não sei quem, né? Muito. E as meninas não têm acesso sequer a história, a history, que é o mínimo da história, disso que a gente conhece por história, né? Que o Foucault aqui traria uma outra noção do que é a história, né? Mas assim, vamos lá. Só por isso que a gente conhece, a gente não tem narrativa, a gente não tem abordagem, não tem olhar para isso. E quanto menos do feminino divino, né? Dessa questão da mitologia, que daí é uma coisa que é rio abaixo del rio. Aí Nossa, a desescola pra mim foi uma quebra de paradigma, porque a gente não tem referência de deusas, né? A gente só Uhum, tem a virgem ou a puta. E aí, na uhum, verdade, a gente tem um espectro de mitologias que a gente não fala mais, né? Gregas, uhum, hindus, enfim, que na uhum, desescola me trouxe à tona e aí me resgatou essa minha a paixão por mitologia que eu tinha. Na época da uhum, adolescência, eu li o Código da Vinci e aquilo me uhum, encantava demais, sabe? uhum. Então, aquilo ali, tipo, parece que tirou um véu, sabe? Tipo, é isso. Uhum, exatamente. É isso, e aí a gente começa a entender isso, e daí tá. E aí, isso que eu te digo, tem camadas e camadas dentro de nós, entende? Porque assim, tá, então eu adorava mitologia, né? O nome da minha filha é Luna Artemis, né? Não à toa, e do meu filho é Apolo, né? E aí, eu sempre adorei mitologia. Eu falei pro Lins ontem ainda, assim, quando eu me lembro de ser pequena, assim, de morar em Alegrete, sei lá, nos anos 90, assim, eu lembro que eu falei, nossa, Ártemis e Diana é a mesma. Os romanos chamavam de Diana e os gregos de Ártemis. Me achei assim, do tipo, maravilhosa quando eu entendi que existia uma mesma mitologia, a mesma história, e que em dois lugares, né, duas civilizações ali, né, que tinham olhares e tal, representavam a mesma coisa, entendeu? Uma era filha de Júpiter, a outra era filha de Zeus, mas ao mesmo tempo, né, o Apolo que era único, né, eu brinco, o Apolo, ele é o único que não muda de nome das mitologias, né? Então, assim, várias da mitologia grega e romana, né, mudam de nomes os personagens ali. E o Apolo não, né? O Apolo segue nos dois, ele continua sendo, né, o deus da No razão, da sol. beleza. O deus solar, que bota o sol no céu e tal. Mas, assim, sem dúvida, quando a gente vai estudando, né, sobre as deusas e esse feminino divino, é muito mais. Pra mim, chega um ponto assim do tipo, nossa, quando eu unifico tudo isso, é que apaziguou o meu coração. Não é só quando eu separadamente estudo sobre cada coisa dessas, entende? É quando eu unifico isso, isso vem pra dentro de mim, né? Como os arquétipos, né? Porque são arquétipos. E a gente esquece, né? De que eles estão regulando os nossos caminhos, né? A gente esqueceu que a mitologia é pré-história da ciência. A gente esqueceu que essas lendas é de tudo que a gente é formado de histórias, né? Quando tu lê o Sapiens lá, tu vai entender por que o Sapiens, né, sobreviveu, né, e conseguiu se manter. Porque o Homo Sapiens se contou histórias. Aquele grupo de pessoas que eram donos do Homo Sapiens se contaram histórias, estipularam redes de poder ali, e conseguiram sobreviver e chegar até aqui. As outras, né, os Neandertal e tal, não sobreviveram, porque não se contaram histórias, né? E então as deusas, assim, mas se dá conta de que até pouquíssimo tempo atrás, né, até o século XII, né, a gente estuda Maria Madalena bastante, o feminino divino, assim, e Maria Madalena é a Virgem Negra, que é a representação desse feminino divino, né, pagão, foi o jeito que os pagãos, que os gnósticos, que são lá os primeiros, né, eles conseguiram continuar o culto à mãe, à grande mãe, que era Maria Madalena e não Maria, mãe de Jesus. Então, isso né, sempre foi mas na verdade é uma continuação do culto de Ísis, né, que é uma continuação do culto, então assim, do culto do feminino divino mesmo, né, que é esse culto da Ásia Menor ali, que havia da grande mãe, que eles faziam todos ali, né, na Ásia Menor e no norte da África e Ásia ali, tudo era grande mãe, né, ainda é. Mas assim, a gente esqueceu, a gente tem que matar essa mãe natureza. E aí a igreja, por muito tempo, consegue construir uma ideia de que, então, assim, só Maria, o manto vai ser azul, tira o manto vermelho, tira o manto verde. Né, a gente tem que desconstruir. E essa outra aqui, que é a Maria Madalena, né, que seria Notre Dame, que a gente sabe que. E hoje eu faço peregrinações já há muito tempo, muitos anos, né? Sabe, que me acompanha aqui.
né, as peregrinações do Caminho de Madalena, e não só nos caminhos clássicos e tradicionais, mas eu vou atrás da Herstory, da caça às mulheres, então fui em lugares onde as mulheres foram perseguidas, e nesses lugares, na sua maioria, né, como que era o culto da mãe, dos druidas, dos celtas, e como Maria Madalena está presente nesses lugares desde o século XII, como que isso caminha, sabe? Então, essa unificação toda de que a gente foi suprimida, a gente teve suprimida essa parte da história, então a gente não tem identificação, e eles é como se eles tivessem decepado a deusa, entendeu? Então, assim, imagina que no século XII, né, os Cavaleiros do Graal, então todo mundo fazia um culto a Notre Dame, tanto que, né, Maria Madalena está presente em todas essas igrejas, né, do norte da Espanha, da França, da Toscana, né, enfim, né, da Itália também, ela tá lá. E aí, hoje ela chega com múltiplos nomes, né? E a Maria do Rosário, Maria e a Guadalupe, e vai separando os nomes, então, porque quando eu separo, né? Imagina se a Liane foi a grande deusa, a grande Liane, todo mundo Liane, ela é a grande deusa. Não, ela não pode ser grande deusa, não pode ser uma mulher mais. Então, o que a gente faz? A gente corta essa Liane em 40 pedacinhos. Não, é a Liane Maria das Graças, não sei o que, a Maria do Rosário, não sei das coisas. Então, quando tu vai chegando, e aí perde a força. Não sei mais quem é a Liane, não é mais, né? Então, e ela perde força dentro de nós também. Nossa. Tu tava falando sobre a tua forma de escrita. Tu foi entendendo ela ao longo do tempo? Desses downloads que tu faz, diários, assim? E tu sente alguma pressão por escrever, assim? Como é que é o teu processo? Eu sempre escrevi. Escrever é a coisa que eu fiz desde que eu comecei a escrever e nunca mais parei. É o meu processo de, por exemplo, eu escrevia sonhos. Eu tinha, na adolescência já, eu sonhava de noite, eu tinha um caderno embaixo da minha cama, que eu acordava, eu dormia bastante, eu adorava dormir. Eu sempre achava que eu era a melhor coisa que eu fazia na minha vida, além de jogar bola e, né, e subir no telhado. E lutar e bater e subir em árvores era dormir. Então, e porque eu sonhava muito e o sonho me tirava daquele torpor do eterno mesmo lugar. Sonhava muito. Então, a escrita dos sonhos durante os períodos às vezes, da noite e da manhã já era um super exercício de quando eu era. Então, eu não fazia uma escrita para a escola só, sabe? Eu tinha essas coisas dos sonhos. Fiz a primeira redação lá com texto criativo, né? Pela cidade inteira, ganhei um concurso de redação com 10, 11 anos, 12 anos, na cidade toda de Alegrete, que era para a prefeitura, e era uma coisa criativa, de imaginar aquilo, desse texto. Então, assim, sempre foi uma coisa que eu sempre fiz, assim, escrever e ler. Mas eu sempre tinha, obviamente, muita crítica do que eu escrevia, né? Porque eu tenho uma régua gigante, então eu tenho uma crítica enorme. Eu tenho muita curiosidade, eu leio muito bons autores, e, obviamente, eu sei o que é uma boa escrita. Então, eu nunca consegui achar que eu escreveria de um jeito bom a ponto de me merecer publicação, por exemplo, né? Que a gente tem sempre essa coisa do... Então, mas assim, mas ela sempre foi fluídica, assim, né? Então, em 2008, que nem eu te falei, eu tinha um blog e eu escrevia nesse blog muito fluidicamente. E tu sabe, eu escrevo assim... As pessoas falam, nossa, esses stories, né? Eu escreveria, eu tenho minhas amigas, né, que participaram comigo da escola, da conspiração, eu falo, nossa, para eu escrever isso, eu tenho que me programar, eu tenho que sentar, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que estar... Tudo tá conspirando. E eu faço de pé, me encosto num cantinho e faço... Né? Porque é quase como... Hoje eu já entendesse que é um processo quase mediúnico, assim. Tipo, o texto vem pronto, ele baixa, assim. Então, quando eu tava no Ele puerpério baixa da Luna... completo ou ele vai baixando em partes? Completo. Completo. A ponto de eu dizer pro Lins, assim, pega ela rápido, tipo, saindo do banho, ela beber. Eu tinha um blog, não tinha impressão nenhuma. Não, nesse nível, eu dizia, pega ela rápido que eu tô perdendo o texto. O Lins já sabe, ele ficava assim. Aí ele pegava a Nenê, aí eu botava roupa e sentava no computador. Entendeu? Saía de mim por escrito inteiro, né? E eu perdia vários textos, obviamente, eu perco vários textos, mas eles vêm como texto na minha cabeça, é uma coisa muito doida. Então, uma coisa é um pensamento, né? Ah, eu tô pensando sobre isso, tá. Não, às vezes vem. Nananana, tipo, coordenado, pronto na minha cabeça. Tu consome redes sociais ou só o Instagram pro trabalho? Porque eu lembro que Eu tu não faz o consumo. detox, né? No final do ano, sai das Nem redes. sofro, não, eu só vários momentos eu saio. Eu tenho no mínimo uns 3 vezes por ano, assim, 4 agora. Eu tô aumentando mais o número de vezes que eu saio completamente. Eu deleto daí o link do Instagram totalmente. Porque eu tenho um chamado a comunicar, entendeu? Então, o meu chamado a comunicar, se eu tô ativa ali, eu não consumo rede social.
Tu não vai me ver, pode perguntar pro Lins, tu não vai me ver no Instagram, assim, tipo, se tu é minha amiga, tu chegar aqui na minha casa, tu nunca vai me pegar no celular, assim, fazendo assim, nunca. É, e é por isso até porque os algoritmos, né, ficam assim, poderia ser muito melhor se eu consumisse, se eu postasse mais direto, não, mas eu sou mais story killer, né? Eu, quando começam os stories, eu abro stories, eu pego uma foto, subo a foto, na foto já me vem o texto, já vou... E às vezes eu faço, tu pode ver, né? Nos meus stories são aquela sequência maluca e não tem limite. Chegou um ponto que uma vez o Instagram apareceu, é um robô, eu nunca esqueço. Eu devia ter tirado um print daquilo. Falei, cara, o Instagram desconfiou de que eu era um robô, porque de tanto que era rápido, que vinha um texto inteiro digitado e foto, texto, que é como eu faço as stories ali, quando eu tô baixando. Enfim, a resposta para a pergunta é não consumo, não fico ali, porque eu me consumo, né? O ponto que eu tenho é essa aflição de, nossa, eu tenho que falar sobre isso, tá? Então eu vou falar. Várias vezes hoje em dia eu já tô mais madura, né? Eu digo, tá, não vai falar nada. Tem muita coisa pra falar, hoje tu não vai falar, tu vai ficar quieta. E tu sente alguma pressão pra criar? Eu não deixo nada, que nada de fora seja pressão sobre mim. Eu sou rainha de mim mesma e ninguém, entendeu? Ninguém me manda, entendeu? Tipo, esse é um outro valor que também eu venho lá do Pampa com ele. Então não me manda, não me apressa, entendeu? E assim, pra mim ele é brutal. Eu coloco limite nas coisas, né? E nas pessoas, assim, também. Muita terapia, muita durga, né? Pra que é uma deusa também boa pra botar a gente botar limite, assim, pra gente botar limite, assim. Então, eu não. Eu não sei da necessidade alheia, então eu não sei do que tu tá falando, assim, qual seria a pressão pra eu criar, entende? Tipo, cago pra qualquer coisa que venha de fora. Eu sinto que os teus textos são muito que tu fala muito com a tua essência, assim. Parece que os downloads é uma conversa contigo mesmo. E esse fluxo vai, conforme tu vai fazendo, vai criando um hábito? Ou ele é, tipo, não tem hora, não tem dia, às vezes tu tá dormindo, tu acorda com o texto já. Não tem hora, não tem dia, não tem hora, não tem dia. É isso. É como se assim, eu sempre tô pronta pra ter é como se eu tivesse sempre é, eu sou muito filosófica mesmo, então assim, desde criança eu já era essa pessoa antes, para minhas amigas que me conheciam, sempre elas falam isso, né? Nossa, Helena, tu já era assim, tipo, tu tinha 14 anos, tu já era chata, tipo, já vinha com tuas filosofias. Então, tipo, eu tô olhando uma cena, todo mundo vai lá e dá uma opinião, que é uma opinião senso comum. Eu vou lá e digo, não, eu não tô achando isso, eu tô achando que eu acho que essa pessoa que tá demonstrando isso, no fundo, ela tá insegura. Não, mas ele tá lá dizendo que ele é maioral. Eu digo, normalmente quem diz que é maioral tem um baita de um problema com rejeição, essa pessoa tá com um problema. Então é como se eu tivesse uma coisa que hoje eu chamo né, de muitas pesquisas sobre mim mesma e sobre o que seria isso, é uma transpercepção, assim, eu tenho uma transpercepção muito, muito forte sobre as coisas. Então é como se eu analisasse tudo todo o tempo, assim, de uma maneira muito muito fluídica, para mim é muito fácil, isso tá no meu mapa astral, meu mapa numerológico, para mim é muito fácil conversar contigo, me conectar contigo na essência e trazer as verdades disso, né? E isso é com a vida. Então isso vai pro texto. Sai direto do meu intestino pro texto, do útero pro texto, entendeu? E eu posso barrar isso, eu posso barrar do tipo, tá, eu não vou comunicar, mas sempre estaria lá, se eu quisesse. E tu já teve uma época que tu era mais racional, que tu acreditava, sei lá, mais na ciência do que no mistério? Nessa época eu era mais irracional. Olha, eu vou quebrar as tuas teorias agora. Então, a gente tende a pensar, né, não há nada mais, né? Tem um grande cientista que fala isso, que não há nada mais irracional do que pensar que nós somos seres racionais. Então, assim, eu hoje, depois de muito estudar neurociência, estudar o início da vida, estudar o desenvolvimento humano, hoje eu sei que nós somos seres feitos de emoção e que não existe nada racional. There is no such a thing. Né? Tu pensar numa rational mind. Não tem rational mind. A gente simplesmente, né? A gente é afetado pelas bactérias do nosso intestino. A gente é afetado se a gente foi amamentado ou não. A gente é afetado pelo fato de se a gente foi deixado sozinho muito tempo chorando ou não. Então, aí chega lá e digo, eu sou racional, eu sou planilhuda, eu sou Atena. Não, gata, tu não é. Tu só ignora o fato de que tu nem consigo olhar para tua essência, tu entende? Isso é uma negação do feminino, por exemplo, né? Essa ideia, ela é uma ideia que é uma negação do feminino e é uma sequência de uma ideia do que a mente é superior ao corpo, do que a gente está desconectado, entende? Eu entendo as coisas de um jeito holístico, a gente é um todo. E não sou eu que entendo isso, né? Eu, Tesla, o Einstein, o Campbell, o Jung, né? Eu posso trazer aqui, inclusive, vários homens brancos para a gente poder
conversar sobre todo esse, né? E eu lembro que eu Então, fiz uma jornada heroína contigo em 2019, só uhum, que tinha um problema, eu acho que tu tinha que botar um asterisco, assim, nas tuas jornadas heroína, porque eu não tinha feito terapia até o momento, e eu não tinha passado pela individualização, né? Pela minha individuação. individuação. Uhum, uhum. Então, todas as coisas que tu Não, mas falou, tu faz a jornada heroína pra isso. É pra isso eu que faz. não gravei, mas assim, eu tenho total certeza de que se eu revesse, ia cair muitas mais fichas do que na época. Uhum, Porque na época tu exatamente. falava as coisas e eu, não, mas isso não faz sentido. Hoje eu digo, Sim. não, isso faz sentido. Porque a gente faz a gente vai passar, o Jung fala isso, né? A gente vai passar uma vida inteira fazendo de tudo para negar a própria alma, né? O que a gente está em busca, na verdade, é da nossa própria alma. E é dessa psique que a gente vai passar a vida inteira negando, né? E é isso que o Jung também fala, né? Ele vai dizer isso, a gente vai ignorar o que acontece no nosso inconsciente, a gente vai dizer que não existe, a gente vai deixar nas sombras, e esse inconsciente vai regular o nosso destino, e a gente vai ficar achando, tá, é destino, viu? Ó, não é, viu? Era pra ser assim. Tu vê, eu tô aqui hoje, eu fiz essa escolha, mas era pra ser assim, tu viu? É o destino. Não, não é o destino. É o teu inconsciente que tu tá ignorando, entendeu? Então, quando tu botar luz a isso, né? E seguindo há bastante tempo, eu amo as fotos da Apollo, da Luna, essas fotos não posadas, sabe? Essas fotos deles Uhum. na vida, como a vida Olha que é. legal. Uhum. E eu tenho tentado fazer isso na minha vida também. E eu quero saber Uhum. como é que tu tira essas fotos, como é que tu faz essas filmagens, porque dá pra ver que eles não percebem que tem uma câmera ali, sabe? Uhum. Isso daí é as perguntas de 30 milhões de dólares. Então, eu Tinha que nem me fazer dava conta disso. um curso de como Cara, tinha que dar um curso registrar as de fotos em família Instagram, discretamente. como é que é? Instagram espontâneo, hashtag espontânea, moça espontânea. Porque é isso, na verdade, eu sou completamente contra, eu tenho muita dificuldade com coisas artificiais, assim, essa coisa dessa essência, eu gosto das coisas de verdade. Então, assim, tu não vai ver nunca uma foto nossa, assim, entendeu? E nem das crianças, assim. Tanto que a única vez que tem uma foto do Apolo sorrindo assim, eu digo assim, nossa, a pessoa já tem 3 anos, já aprendeu a sorrir falsamente. Porque foi o único dia que eu botei eles na sacada, que a gente tava indo embora pra Toronto de novo, nas coisas. Eu falei, vai os dois pra sacada. Daí o Apolo fez aquela carinha, tipo assim. E aí eu tirei a foto pra postar, porque eu já pensei na legenda. Porque nunca eu falo, parem agora, olha pra mim. Então, como eu sei, mais uma vez, como eu estudo o desenvolvimento humano, a infância, eu gosto de fotografia, eu gosto de espontaneidade. E a alegria é a prova dos 9. A alegria não pode ser enganada. Então, tu pode dizer assim, ai, a felicidade, olha eu aqui, num trancoso, na beira da praia, nananã, e tirar uma foto de roupão, aí, né, com café, ai, que chique, eu tô na Europa, nananana. Tá, agora, uma gargalhada, tu não finge uma gargalhada, entendeu? Eu me Sim. fingi de blasé, de que eu tô não sei o quê, tu vai lá e tira as fotos. Eu poderia ter muitíssimas fotos em lugares incríveis, que a gente visita lugares incríveis, tu sabe? E eu podia ter milhares de fotos de cinema, fotos que iam ser assim, uau, né? E eu não faço essas fotos, porque o que a gente faz é nesses lugares na vida. Então, assim, eu escondo de fato. Eu baixo a câmera. Se eu tô eu nunca tô no celular, então o que eu faço? Eu pego o celular, por exemplo, e eu abro a câmera. Abro a câmera embaixo da mesa, por exemplo, tá? E aí a criança tá falando alguma coisa em cima da câmera. Eu levanto a câmera assim, aí a criança fazendo, eu desligo e boto ali, fico ali. Assim, né? E normalmente, agora que eles estão maiores, né? Que eles veem que eu tô com a câmera na mão alguma vez. Esses dias eu fiz um vídeo do Apolo no banho, ele falando ninjês. E as pessoas, meu Deus, como é que tu pegou aquilo? Foi espontâneo. Eu digo, não, eu entrei no banheiro, ele estava, e eu, pra ajudar ele a sair ali do banho, da toalha pra ele. E ele falou: Não, não, eu quero escrever uma coisa pra você. Daí ele falou aquela frase, né? Você é o meu tesouro, em ninjês. Ele escreveu em ninjês e falou. Aí eu falei: Meu filho, sério? E que mais? Ele falou: Não, posso escrever mais. Eu falei: Eu posso filmar, mostrar pro papai? E ele: Pode sim. Daí ele já esquece que eu tô ali. Aí eu filmei. Hoje, numa situação dessas, eu peço autorização dele, entendeu? Primeiro, né? Porque ele tá abrindo ali a arte dele e tal. E normalmente a vida, eu sempre brinco isso. Tem gente que fala que ninguém passaria por um Big Brother, e eu brinco que as pessoas não estão preparadas pelo Big Brother, que seria a nossa vida. Se eu deixasse uma câmera aqui todo o tempo, tu ficaria chocada, embasbacada, muito mais do que eu mostro, entendeu? Porque eu mostro, assim, alguns, né? As pessoas falam, mostra perrengue, criança chorando, criança saltando, tipo, é óbvio, né? Vai ter os momentos de crise, assim, dele, né? De crise que a gente vai dizer, filho, vem cá, tô cansado. Não, filho, desculpa, não foi isso que eu quis fazer, não foi. Nossa, tu me desculpa, não foi. Que é exatamente o que eu escrevo, entende? É muito isso. Hoje, a nossa vida, né? A nossa.
E eles brincam junto, daqui a pouco brigam, que nem ontem. Se xingavam, e o Lins ficava, não é possível, essas crianças se xingando. Eu digo, deixa se xingar. E o Lins, que foi filho mais novo, falou, natural, é natural, ela tá de saco cheio, ele é um pirralho chato, deixa ela xingar ele. Aí eles ficavam se xingando, você é chata, você que é burra, e você... Deixa eles gritando ali, daqui a pouco, 2 minutos depois, eu dou umas largadas, ei, parei. Aí, aí eles se acalmam lá. Eu digo, e a coisa com 2 irmãos, né? De tu dar amor pros dois, assim, na mesma medida, assim, dar razão pros dois, separar, às vezes eu falo inglês com ela, dando razão pra ela, porque ele não entende inglês, aí ela fica calma, aí já, sabe? Então, assim, é uma dinâmica que é muito legal, assim, né? Porque, mas é muito psicanalizada, entende? Porque eu sou tratada, né? Eu que não tive tanto amor na infância, sou tratada. E o Lins, que teve mais amor na infância, não é tratado, mas leu muitos livrinhos e, e é capaz de dialogar, conversar e colocar em prática, sabe? E eu que não tenho filhos, mas já tô fazendo curso de parto e já tô falando pra todo mundo do curso de parto, sem estar nem Nossa. grávida ainda. Não, mas não é maravilhoso o curso de parto, não é vida, né? Maravilhoso. Já sou discípula do curso de parto. Quero ouvir a Muito palavra, bom. então vou bater nas portas. Hein, senhora, quero ouvir a palavra do curso de parto. Cara, as mulheres todas ficam assim, evangelizadas. Eliana, eu vou evangelizar. Ficam todas evangelizadoras, né? E eu acho muito massa isso, sabe? Sempre olhar pra gente. E aí, por isso que pra mim foi muito transformadora a terapia. Eu fui fazer terapia por causa do Mulheres Correm com os Lobos durante a Uhum, pandemia. E uhum, aí foi um divisor de águas, né? Porque daí foi quando eu mergulhei muito em mim e aí veio todas as transformações, né? Quando a gente tá uhum. disposto a olhar pra isso, né? Pra todas as dores É, que a gente sem tem. isso a gente tá a passeio na Terra, tu entendeu? O Sócrates falava e tinha razão. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. É um passeio na Terra. Tu fica como se tu fosse uma formiga. Né? A tua vida e uma vida de uma formiga é a mesma coisa. Né? Tu vive sempre na sala da ignorância, assim, do tipo, acordar e fazer dinheiro, ir no shopping, ir pra Miami, e aí volto, né? Pra ter uma vida materialista. Isso é o materialismo puro, né? Uhum, uhum. Não é uma compreensão. Eli, como Hum. estamos no trincheiro tópica, que futuro tu Uhum. quer? Qual futuro tu imagina, assim, pra ti, assim? Porque eu sinto que tu já realiza muitos sonhos no presente, né? Exato. Eu realizo todos os meus sonhos no presente, porque a vida pra mim, life is now. E eu quero continuar realizando esses sonhos de viver o presente, de viver a minha vida. Muito, muito de coração aberto, assim, sabe? Eu acho que o futuro, ele é criado agora. Ele não existe como o passado não existe. E a gente tá criando, reinventando, reescrevendo as histórias agora. A gente tem que ter coragem para viver a vida. Acho que a coisa mais importante, sem a coragem, a gente não exerce nenhum valor, nenhum outro valor humano, né? Que a gente possa dizer, não, mas eu sou não sei o quê. Eu sempre falo isso para as crianças. Eu digo, tu pode achar que é certo ou errado alguém humilhar alguém, mas se tu não te posicionar perante isso numa mesa, tu tá sendo, né? Tu tá rebatendo a ideia da vergonha, tu vai silenciar, né? Então a coragem é um valor importante, né? Tu manter. E eu acho que é isso. Com coragem eu encaro a incerteza, né, do desconhecido. E como a gente fica preso, né, em querer ter controle sobre o futuro, enquanto que estar na incerteza é maravilhoso, a gente é surpreendido Não, sempre não é, com coisas não é novas. assustador, na verdade, estar na incerteza, né? Só que é uma percepção que eu tenho, Eliane, é que eu queria ser uma pessoa que me iludo com com a certeza ou com a incerteza, entende? Mas eu não consigo me iludir. Eu de fato penso que a incerteza ela é o que é. Não, a vida sem o risco não existe. A gente simplesmente não a gente simplesmente não tem como controlar os fatos. Assim, eu poderia me iludir que a gente tem, eu poderia dizer para ti que, não, mas é irracional, não, não, não é gostoso não é gostoso para ninguém encarar o desconhecido. Mas para mim é como se eu visse ele. Não existe nada além do desconhecido, entendeu? Uhum, A floresta escura é só o que há, é a nossa vida todo dia, é uma construção. Se eu renovo a minha visão da vida, eu renovo tudo. Se eu não renovo a visão da vida, eu continuo vendo aquilo. E a realidade, ela é a minha percepção. Mudo eu a minha percepção, mudei tudo. Tu continua na tua mesma casa, não continua? Mas tu mudou a tua percepção. Aí tu, né, atraiu novas pessoas, atraiu novas ideias, novos livros, novas percepções. Muda tudo. É tudo com a gente. é tudo com a gente. E pra terminar, assim, tem alguma série, algum filme ou alguns livros? Eu acho que tem mais uma indicação de livros pra indicar. Olha,
Olha, série, tem várias, né? Tem, ó, vamos lá, pra quem não fez ali nossos rolês, né, da vida, mas assim, tem, né, dessas séries turcas que eu adoro, né? Tem Another Self lá, tem, que foi agora há pouco que saiu, que eu acho que é Uma Nova Mulher Uhum. no Brasil. O The Gift, né, que vai trazer algumas percepções, assim, de que a gente não sabe, tudo que a gente acha que sabe. Eu acho maravilhoso o Göbekli Tepe, tudo que o The Gift trouxe nesse aspecto, não The Gift, mas a descoberta de Göbekli Tepe, que é esse lugar lá na Ásia Menor, né? Que faz a gente recompreender, reescrever a história do período neolítico, muitos e muitos milhões de anos, e a gente entender que a gente não sabe nada, né? Que a gente fica tirando conclusão. Essa reinscrição da história, essas readaptações eu acho maravilhoso. E ela vai falar do feminino masculino, ela vai trazer. Então, essa série é legal, The Gift, Another Self. Tem muitos filmes, né? Deixa eu pensar aqui. Dependendo pra fase que tu tá de vida, né? Porque se a gente vai falar, depende do que, né? Trazer. Livros, né, gente? Então, assim, Mulheres que Colocam os Lobos é porque eu vou sempre falar dele, porque é uma Bíblia, né? Bíblia, etimologicamente falando, significa livro. E ele é uma Bíblia do feminino, porque ele é uma arqueologia do feminino. Então, muitas mulheres falam desse livro de um jeito errático, né? Não sabem do que elas estão falando quando elas estão lendo o livro, como elas não fizeram a travessia na floresta sozinhas. Tem muitas mulheres que fizeram cursos e venderam cursos com essa ideia e hoje sabem que elas não tinham feito a travessia. E aí aquela coisa do psicanalista também, né? O paciente só vai até onde o psicanalista for, né? Então, também com isso, né? Se tu vai pegar alguém para te assessorar na leitura desse livro, tu só vai até onde essa pessoa foi, né? E nós mulheres todas somos vítimas do patriarcado. Todas temos uma visão atrofiada do feminino. Então, e é muito fácil a gente cair numa leitura desse livro, que é uma leitura que distorce, que não compreende o que é esse livro, né? Muitos junguianos não compreendem o que é esse livro, e ela é uma analista junguiana. E, enfim, acho que esse livro é válido para a vida. Sempre compreendendo que esse livro que se lê E inteiro. ele, tipo, eu li em 2019, 2020. E aí eu tô relendo ele agora. E tem partes agora que tá me tocando que são diferentes daquela época. Que eu li que Claro, não me tocava. não Porque é existe, fase não existe. diferente, né? Não existe. Esse é um livro Bíblia mesmo, porque é um livro que vai te acompanhar na jornada da tua vida sempre. E cada vez que tu vai reler ele numa determinada situação, por isso que eu não prescrevo ele inteiro. Quando eu faço Jornada da Heroína, eu prescrevo um conto dele. Porque os contos são medicinais, mas é que nem eu te dar um analgésico para tu curar uma bactéria, entendeu? Tu analgésico tu mata a dor, mas tu não mata uma bactéria antibiótico. Então, tem um conto para cada coisa, entendeu? Então, assim, não vou te indicar um conto sei lá, sapatinhos vermelhos, se tu é uma mulher que não saiu de casa, que tu não tem nada de sapatinho vermelho. Não vai adiantar nada, tu vai ler aquilo que não vai nem pegar, né? Enfim, tem vários contos ali, Patinho Feio, né? Se tu tá migrando, o exílio, enfim. Vários contos que tem a ver com o que tu precisa, né? Olhar e desenvolver na hora. Eu acho que esse, o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, todos os livros dela, né? Reencantar o Mundo, o Patriarcado do Salário, todos os livros dela eu acho interessante de ler. Eu tenho vários faróis, né? Que é um encontro que eu faço hoje, chama Farol, um encontro mensal que eu faço de leitura de livros, né? Que Aquele é quase como... sobre feminismo matricêntrico, pra mim, foi uma quebra de paradigma. Muito Olha bom. que maravilhoso que tu, né? Que não é mãe ainda, viu aquele ainda deixou uma pega. Imagina quando tu tiver filho, tu tem que rever ele, daí tu vai ver diferente também. Quando Pois tu tiver, é, porque tudo. A Eli também tem que ver em cada fase da vida. eu sou também, exatamente, que nem a Clarissa, vai ser várias fases da vida, você vai ver, né? O curso de parto, tu vai fazer diferente quando tiver grávida mesmo. Aí o feminismo matricêntrico também, que é essa noção diferente do feminismo que a gente percebe. Enfim, todas essas ideias. Eu tenho o Farol. O Farol eu tenho sobre setênios, sobre a Teia dos Mistérios, que é para fazer todas essas coisas de peregrinações, que eu faço as viagens e peregrinações. O jeito que eu viajo é um jeito que é através das pistas, né? Então, assim, eu sou muito entregue ao cosmos, assim, eu ando de mão dadas com o cosmos há muito tempo, eu confio de fato, é de verdade, não é só da blá, né? Então a gente vai para um lugar, eu digo, porque eu quero ver essa pedra. Aí eu nem sei, hã? A gente vai até lá para ver essa pedra. E sim, a gente sabe, porque o Lins já sabe, né? Já entrou na minha ali, enquanto família, não, nós vamos lá, a gente sabe Então, assim, a gente não questiona o valor turístico, sei lá o quê,
desse lugar. A gente pensa, não, alguma coisa tá me mandando pra lá, vamos lá, vamos. Aí no caminho a gente descobre coisa e tal. Eu sempre brinco, ó, a pista da deusa. Esses dias aconteceu uma coisa muito banal aqui no Alentejo. A gente não tinha programado o carnaval, sair e tal. Aí chegou sábado de manhã, falei pro Lindsay, cara, vai fazer 20 graus, né, no meio do inverno, sol, vamos pro Alentejo aqui, ou pro Algarve e tal. A gente olhou, viu, tinha um lugar no Algarve lindo, mais resort, assim, um hotelzão, né, e lá tem mar, é bonito, o Algarve é lindo, né. Aí a gente, não, vamos pro Alentejo. E o Lindsay, por que tá sentindo o Alentejo, que é mais planície, parece mais até a minha região aí, o Alegrete. Vamos pra lá. Daí tinha uns animaizinhos, fazendinha e tal, vamos lá. E aí lá, quando a gente saiu, a gente botou as crianças para dormir no carro, fez um acampamento para as crianças atrás do carro, naquelas estradinhas do Alentejo vazias, assim. E aí tinha Nossa Senhora do Guadalupe. Eu falei assim, tem alguma coisa aqui. Naquele vinho que a gente tomou na pousada era Guadalupe. Aqui é uma estrada Nossa Senhora do Guadalupe. Vamos seguir aqui para essa vinícola? Ah, vinícola Quetzal, não sei o quê. Chegamos numa vinícola, parecia que a gente estava na... Que era super difícil achar lugar para comer no Alentejo, porque são cidadezinhas meio fantasmas, assim. Na Europa mesmo, né? Em qualquer lugar. Inverno, domingo, de carnaval, tipo, zero possibilidade. E aí a gente encontrou uma vinícola que tinha restaurante, e o restaurante estava aberto, era fantástico, não sei o que, a gente botou foto. Aí tem uma amiga mais velha, assim, que gosta de viajar e ir para vinícolas, que nem nós, e falou: como que você acharam esse lugar? Do tipo, eu que vou nas reuniões dos sommeliers, e nananã, cara, como é que ele achou esse lugar? Aí eu falei para ela, né, pro marido dela: a gente só seguiu a pista da deusa. Que pista da deusa? Ele fica furioso. Como é que ela encontra esses lugares seguindo a pista da deusa, entende? Tipo, em vários lugares é assim que a gente chega e acontece. Então, acontece coisas lindas, né, que eu posso te contar. Tem que ser um outro podcast só sobre essas viagens, que eu acho que é um mundo que se abre, assim, E tu e sabe que a que é a gente... primeira vez que eu fiz uma viagem sem programação, né? Que a pessoa é virginiana aqui, ela tem que ter programação. Uhum, sim, eu sei. Então, na viagem de lua de mel, eu disse, cara, a gente não vai programar. A gente lá, a gente define. E foi bem isso, assim, a gente surpreendeu em vários lugares que eu sentia, cara, que eu tenho que entrar, vamos dar uma olhada aqui, porque tava chovendo, a gente não tinha nada pra fazer, as coisas Uhum, não estavam. A gente programava, caía uma chuva, não rolava os passeios. tá Então, vendo? vamos entrar aqui que talvez role. E aí a gente foi, conhecemos uma tribo indígena lá, muito massa. Uhum. Mas foi muito assim de estar aberto ao mundo, sabe? Uhum. O Heráclito tem a frase, né? Enquanto você não estiver esperando, você nunca encontrará o inesperado, né? A gente está sempre esperando que a vida vá nos apresentar coisas maravilhosas, entende? Então a gente sai para a estrada, assim, não, é uma diferença do turista e do viajante, né? O turista, ele vai ver aquilo que ele pensou que ele ia ver. Né? Do tipo, ele vai lá ver uma foto, eu quero ver isso, eu quero viver essa experiência. A fulaninha viveu, a ciclaninha viveu, é isso que nanã, eu vou lá para ver isso para nanã. Então eu vou lá para ver e ele vai enxergar aquilo que ele imaginava que ele queria ver. E o viajante não, o viajante vai ver o que ele tá vendo. É muito diferente, né? De tu tá, de fato, desperta no caminho, né? Então, fazer do caminho. Então, assim, o nosso sonho também, ao vir para a Europa, era viajar com as crianças de carro, sem hora, sem, né? A gente fez muito isso no sabático com a Luna, se jogar na estrada, assim, e foi incrível, né? Muito das coisas, desses movimentos que redundaram na Heroínas do Apocalipse, depois Conspiração, depois da Desescola, muito veio lá atrás das minhas viagens. Né? Em 2014 eu fui investigar os cátaros para Carcassonne. Então, assim, cara, 2014, né? Então, assim, as pessoas não falavam sabático, não se falava em trabalhar remoto, e trabalhava, a gente já estava, né, na estrada há um tempão. Ai, eu li um livro, O Labirinto, era ficção na época, na minha juventude. Uhum. E aí ele Aí, fala. nossa, Isso, ele fala. A capa é o Labirinto de Sartre. uhum. E, a- Aham. e aí ele fala, a história passa em Carcassonne, sobre as Uhum. cruzadas, Eu enfim. li o livro, eu li o livro em inglês. Uhum. E aí, quando tu postou o labirinto nas tuas viagens, me caiu a ficha, meu Uhum. Deus, esse labirinto, tipo, sabe, um negócio Aham. assim que eu não sei explicar, eu tenho que visitar aquele local lá, sabe? Essa igreja de Chartres, aqui eu tenho a coisa, e eu vi a primeira vez a foto dela num livro do Campbell, olha só, né, como que é, falando sobre a Virgem Suleter, né, que fica embaixo. Então, embaixo do labirinto, embaixo do labirinto dessa igreja, tem a Virgem Suter, que é a Virgem, a igreja de Chartres, ela é uma bíblia de pedra, ela simplesmente é o lugar do feminino. É incrível, ela foi construída, né, em cima de um, é o que se chama de
canais telúricos, né? Ela foi construída em cima disso, onde os druidas faziam todas as suas preces e tal. Então, quando os druidas foram todos jogados no poço, mortos e tudo, né, para o cristianismo ali, vários labirintos existiam em várias igrejas gnósticas, né, dessa época. Várias igrejas góticas tinham labirinto e a igreja oficial acabou com vários deles. E Chartres eles não acabaram, porque eles sabem da força que tem ali, telúrica. Eles sabem que eles não podem mexer ali. E bem no meio do labirinto de Chartres, que eu já fiz o labirinto, inclusive, tem abaixo a gente foi, né, no porão lá tem a Virgem Negra, né? A Tem o Virgem mesmo labirinto em outras igrejas, Tem labirinto em outras igrejas, que né? é esse Acho que na labirinto. Itália. Aham. Exatamente. Né? O Labirinto de Chartres, esse é o livro, né? Da Kate Moss. Esse Labirinto. mesmo. E, então, eu ia te mostrar isso. Eu tenho um labirinto aqui no meu altar. E é isso. O labirinto de Chartres, ele é fabuloso, porque embaixo tem isso e ele traz toda essa noção. O que é o labirinto, né? Sabe? Não, Não? não sei. Vou te trazer aqui dentro do meu altar aqui para Que te é o labirinto mostrar. também de algumas da cidade. Luca também tem uma igreja com esse labirinto. Exato. Também fui lá. Também fui em Lucca em 2011. Olha aqui, tá vendo? Esse mesmo. Uhum. Esse é o labirinto de Chartres, né? E esse é o que tu dá pra fazer o labirinto, ó, com o dedo. Por isso que eu tenho ele aqui, tá vendo? Então a gente faz o labirinto, a gente fica achando que a gente tá quase no meio, no centro dele. E cada vez que a gente acha que a gente tá mais próximo da flor, a gente se afasta. E a gente vai fazendo ele, e ele é uma jornada arquetípica dentro de nós, né? Então, ele traz essa ideia de que, primeiro, assim, né? Antigamente as pessoas iam. O labirinto é um símbolo pré-histórico, né? Então, assim, a gente trouxe ele, cristianizou ele, como tudo. Houve uma cristianização de tudo, né? Então, assim, da história da cristianização, mas é um labirinto, ele existe em cavernas, pra gente ter uma ideia, só de como ele é pra mente humana, assim como as mandalas, né? São coisas mitológicas já do inconsciente coletivo. Então, o labirinto já é isso. Então, sempre significou esse caminho ao teu interior. Quando teve, na época das cruzadas e tal, o que havia? Os peregrinos iam até Jerusalém para fazer a peregrinação. E aí eles usavam o labirinto, quando não podiam até Jerusalém, porque era perigoso, né? Morrerem lá na mão dos mouros e tal. Eles faziam um labirinto nas igrejas. E aí, esse labirinto é um jeito de tu chegar e acessar Deus, tu sozinha. Só que o que a igreja não quer? Que tu saiba que tu possa acessar o divino sozinha, né? O Jung sempre fala isso, né? O que a Que é religião Deus mais interno. faz é negar o acesso à experiência divina do indivíduo. É isso que a igreja faz. Ela nega esse acesso. Então, ela se coloca como intermediária do teu acesso, né? Eu, pequena, estudava em colégio de freira, já sabia, já dizia, né? Eu não quero fazer catequese, eu não gosto de padre, porque o padre não é canudinho, eu não gosto de canudinho nem de padre, não gosto de intermediário. Entre mim e Deus, a conversa é direta, não aceito intermediário. Então, e o labirinto tu faz para isso, né? Tu vai até o centro do labirinto, cada pétala do labirinto, né? Daí tem toda uma lenda lá, que é uma frase, né? Um trecho do Pai Nosso, que é quando tu chega no centro do labirinto, em Chartres, eu fiz, né, tu faz de pé descalço, assim, é maravilhoso. E tu vai em cada pétala ali até tu chegar no centro, né? Ali no meio tinha uma coisa dourada, que era a questão, né, do Minotauro lá, né? Porque Ariadne é o fio da vida, Ariadne tem toda a mitologia, né? Do labirinto lá, que é mais grega ali, né? Que Ariadne dá o fio pro Teseu para matar o Minotauro e tal. Mas, assim, é tudo mitologia e tá na nossa vida, né? E o que é hoje que acontece? Tu chega em Chartres hoje, em Chartres, tu chega em Chartres hoje, que fica perto de Paris, tu tem que sempre pegar e dormir em Chartres de quinta para sexta, porque só tiram as cadeiras de cima do labirinto na sexta-feira de manhã. E é um desrespeito horroroso que se faz, mas porque a igreja tem tanto medo de que as pessoas vão a Chartres e entendam, leiam a igreja e entendam a arquitetura gótica, né? Que gótico vem de argot. Na França, argot significa gíria, não significa gíria, assim, tipo, é como se fosse código, né? Então, assim, aquilo que tu viu no Código da Vinci é tipo aquilo, assim. Tem gente que vai saber ler os códigos e tem gente que não vai saber ler. Então, tudo que tu quer esconder tá mostrado, né? Então, esse quadro aqui da Primavera, por exemplo, do Botticelli, tá lá na Galeria Uffizi, né? Já fui muitas vezes lá. Esse quadro aqui, né? É Vênus, Maria Madalena, Notre Dame, no meio. Mercúrio, né, que um dia também já foi o masculino, representação do Mercúrio, aqui, né, as três graças,
A Flora, que ela sai da versão dela, né? E ela vai virando a primavera. Tá vendo? Tem umas asas ali. Então, esse é o. É Vênus, né? Então, assim, querem esconder ela, né? Mas ela tá mostrada em todos os lugares. Então, ela é. E a igreja não quer. Então, ela pisoteia o labirinto, que é muito horrível. Então, só sexta-feira de manhã eles tiram as cadeiras e depois voltam e raspam e tal. Mas eles não sabem que eles não podem apagar aquilo ali, entendeu? Só que cada vez mais apagado, né? Quando eu cheguei em Chartres, da última vez, estavam pintando na igreja, e daí tu já consegue não mais enxergar o símbolo da pata, né? Que é o símbolo da Cruz Templária de Malta e tal. Aí tu vai perdendo a história, entendeu? Sim. Que é Herstory. Ali é Herstory. Então tá, Eli, eu te agradeço nessa conversa. Por mim, a gente ficava mais umas 2, 3 horas. 30 horas, eu sei, não é bastante, né? Sempre é muita coisa aqui, né? Ou fica na vida ou fica na teoria. Tipo, é difícil pegar a teoria e vida, né? Querida, obrigada tu. Foi muito Eu bom. que agradeço, viu?